Da timidez ao protagonismo. Uma geração que cresceu assistindo ela. O canal de carrinho dessa semana tem Débora de Oliveira. Oi Débora, prazer falar contigo. Rádio ABC, Bandeirantes, RBS TV, SBT. Desde 1998 trabalhando no esporte. O que te levou ao jornalismo, em especial ao jornalismo esportivo? Oi, Cássio! É um prazer estar aqui contigo e com quem te acompanha aqui no teu canal do YouTube. Eu demorei, mas cheguei. Respondendo a tua primeira pergunta, eu nunca quis ser jornalista. Eu sempre quis trabalhar com futebol. Quando eu era pequena, eu sou filha única, né? Meu pai não tinha o filho homem para levar a campo. E eu era a grande companheira dele, ele jogava futebol lá em Novo Hamburgo, ele era um dos craques da cidade, aparecia no jornal, na capa do jornal, como artilheiro, como goleador. Realmente ele era uma referência no futebol da região e eu era a filha que acompanhava o pai em todas as partidas. Naquela época, as famílias todas acompanhavam, né, os jogadores, e era um compromisso do fim de semana todos estarem em campo vivendo as partidas. E eu, quando decidi escolher a minha carreira, eu queria algo relacionado ao futebol, não necessariamente ao jornalismo. Eu queria ser profissional da educação física, fazer um curso de arbitragem e ser árbitra. Depois eu queria ser fisioterapeuta e tratar os atletas lesionados. Até que uma professora minha do colégio viu em mim um potencial, porque eu era muito tagarela em sala de aula, e começou a me colocar para apresentar os eventos do colégio. E nessa apresentação dos eventos é que me deu um clique. Claro, jornalismo, todo mundo fala que eu converso, que eu me comunico bem, né, que eu sou uma tagarela de plantão, então por que não usar isso também ao meu favor? E aí eu decidi que seria essa área a seguir, ou seja, nunca foi o jornalismo que me levou ao futebol ou ao esporte, e sim o esporte que me levou ao jornalismo. E agora eu quero pedir que você conte algo inusitado que já tenha te acontecido na carreira enquanto tu estava no ar e que a galera ainda não saiba. Bom, ao longo desses 22 anos foram muitas coisas inusitadas que já me aconteceram, né? Vocês não têm a menor noção de quantas já aconteceram. Mas eu quero contar uma do tempo que eu trabalhava na Band e na Rádio União FM lá em Novo Hamburgo. Para quem não sabe, eu fui a primeira locutora de um programa ao vivo da Rádio União FM. Eu trabalhava em Porto Alegre, no toque de bola e na programação esportiva da Band, e em Novo Hamburgo, na Rádio União FM, que era uma rádio mais ambiental, que tratava mais de músicas calmas, de consultórios médicos, então era uma outra forma de condução das notícias. Na Rádio União, eu começava às 6 da manhã, das 6 da manhã até às 11. E daí eu corria para Porto Alegre para fazer o toque de bola que começava 12:30. Só que tinha às vezes tinha jogo, né, à noite, e meu horário na Band era à noite. Então eu saía muitas vezes do estádio, o jogo começava às 9h45, terminava quase meia-noite. Aí até a coletiva terminar é 1 e pouco da manhã. Até tu ir pra TV, fazer a tua reportagem e deixar pronta, encaminhada para ser editada no outro dia de manhã, às vezes era 3 da manhã, 3:30 da manhã. E só naquele horário eu voltava para casa. Então eu chegava em Novo Hamburgo, que é de onde eu sou e onde eu morava na época, às 4:30 da manhã. E às 5:30 eu já tinha que estar de pé de novo para trabalhar na Rádio União. E eu sempre fui muito regrada, né, com os meus horários, com os meus compromissos. Uma rádio não tinha nada a ver com a outra, uma empresa não tinha nada a ver com a outra. Eu sempre tentava conciliar tudo para que um trabalho não atrapalhasse o outro. E foi que um dia eu cheguei em casa e eu tava muito cansada, mas muito cansada mesmo, e o meu relógio despertou e eu não ouvi. E eu, quando acordei, era faltando 10 minutos para 6 horas. E eu entrava no ar às 6 horas da manhã ao vivo. Então eu saí correndo, entrei no carro do jeito que eu tava, fui de pijama trabalhar, cheguei na rádio de pijama, fiz a abertura do programa e quando entrou a primeira música,
é que eu fui me arrumar, fui trocar de roupa, fui escovar meus dentes, fui me arrumar, porque eu tava tão desesperada de não chegar atrasada que eu não pensei na hora. Eu fui pegando tudo e saí do jeito que eu tava em casa. Foi assim, é uma cena engraçada porque até hoje eu tenho um colega, o Egídio, que ainda trabalha lá na Rádio União, e a gente fala muito desse episódio, porque ele era super nervoso, né? Imagina a esposa dele, sabia que ele me viu de pijama, e era frio, era inverno, não tinha nada demais no meu pijama, mas o fato dele ter ficado nervoso de eu estar chegando lá na rádio de pijama foi muito engraçado também. Então, esse é só um episódio dos tantos que eu já vivi. Agora eu vou te fazer algumas perguntas que a galera pediu para eu te fazer. Eu avisei alguns amigos, alguns grupos que você seria entrevistada no canal de Caminho e selecionei algumas questões. Débora, tu foi uma das primeiras mulheres aqui no Rio Grande do Sul a participar de transmissões, a participar de programas de debate, a ancorar programas. Detalha para nós como era o cenário naquela época. Bom, o cenário na época era muito diferente do que a gente vê hoje, né, Cássio? Não existia nenhuma possibilidade, né, dos veículos terem mulheres trabalhando no departamento de esportes. Eu lembro, assim, que a Marjana Vargas era uma que já tinha espaço fazendo reportagens, a Eduarda Strebe também fazia reportagens, mas debatendo, discutindo com os homens, o enfrentamento, aquela discussão, assim, com conteúdo, com argumentos, não tinha. Então, era uma responsabilidade muito grande para mim. Eu tinha muito medo de chegar no ar e não ter o respaldo dos telespectadores, deles não compreenderem as minhas ideias. E também eu sentia muito o peso da responsabilidade de debater com figuras que já eram consagradas no cenário do jornalismo esportivo aqui no Rio Grande do Sul. O Toque de Bola, que foi o programa que me lançou para todo o estado, ele tinha como debatedores o Meneghetti, Ribeiro Neto, Záquia, Maineri e Belmonte, que já tinha 9 Copas do Mundo no currículo. Então eram pessoas que eu admirava, que para mim eram muito distantes da minha vida quando eu morava no interior, e que daqui a pouco eu me vi debatendo com eles. Então eu ficava nervosa de chegar em qualquer discussão e eu não ter argumento para enfrentá-los, né? Se eu não concordasse com a opinião deles. E eu passava o dia estudando, fazendo resumos, ouvindo todas as emissoras para ver se alguém falava algo diferente, para que eu tivesse o outro lado da opinião. E na época não existia a internet, né? Não é que nem hoje que tu liga um podcast, ouve a opinião de qualquer assunto, que tu clica no Twitter e tem todo mundo lá o dia inteiro dando opinião, que tu consegue acessar qualquer tipo de informação a qualquer momento. Na época não era. Ou tu te dedicava para isso, ou tu ficava sem base alguma para os enfrentamentos. Então eu acho que esse foi o diferencial daquela época para agora, né? Foi justamente não ter todo esse aparato de possibilidades de formação de opinião que as pessoas têm agora, antigamente, né? Porque eu falo antigamente porque, querendo ou não, foi lá em 2004, né? E isso faz muito tempo. Olha, a gente fala aí 15 anos atrás. Mas, então, esse foi o principal diferencial. Outra curiosidade que as pessoas têm e me perguntam é saber por que tu saiu da RBS TV e foi para a SBT, uma emissora que não tem o foco do esporte. Bom, primeiro que eu não saí da RBS para ir para o SBT. Eu primeiro saí da RBS porque o que eu recebia de salário lá não era o suficiente para eu me sustentar. Não digo para conquistar coisas, não digo para ter nenhum tipo de ostentação, nada. Era pro básico. Eu não tinha condições de me sustentar mais e eu trabalhava muito. Então, saí porque eu tentei uma equiparação salarial, os meus colegas ganhavam muito mais do que eu, eles acharam que não era possível naquela época e eu precisava buscar algo que, ao menos, me sustentasse durante o mês. Então, saí da RBS. Foi um ato de coragem, foi muito difícil para mim. A minha família sabe quantos esforços eu fiz, todas as minhas batalhas, né, para chegar até ali, que é o veículo onde todo mundo tem o maior respeito e alcance, aqui no Rio Grande do Sul é o maior também.
mas eu precisava buscar algo mais na minha carreira. Aí eu fui trabalhar na Globosat, num canal mais Globosat HD, que tem hoje até hoje. A gente fez um projeto de viagens, que eu fui chamada para fazer. E depois disso, o SBT me chamou. Eu precisei primeiro terminar de fazer esse material de viagens da Globosat para depois entrar no SBT. Eu fui trabalhar no SBT mesmo sem a tradição no esporte, justamente porque era um projeto novo e um desafio enorme, né? Fazer com que o público que talvez assistisse o SBT por não gostar de esporte, passasse a vê-lo de uma forma diferenciada, de uma forma mais lúdica até. Não com aquela cobrança, com o debate acirrado, com não deu certo no jogo, que absurdo, aquela postura do atleta em campo, ou o desempenho, não. A gente sempre partiu para um outro lado. Até porque na vida a gente nem sempre ganha. Então, no futebol também é assim. Então, essa era uma proposta muito diferente, eu tive que mudar minha linguagem, inclusive, eu sempre fui muito boleirona, e foi muito legal. Eu tenho um carinho enorme por tudo que foi feito no SBT, foram 7 anos da minha vida lá, e que eles me acolheram com, assim, muitas possibilidades, e foram projetos, todos os projetos, desde o Débora Futebol Clube, o SBT Esporte, o Débora Futebol Clube em Debate, todas as coisas que a gente criou, a gente teve êxito. Então, o que foi feito lá me orgulha muito. Então, acho que eu devo ter saído da RBS na hora certa para que a porta do SBT se abrisse e eu tivesse mais coisas para comemorar do que eu já fiz na minha carreira. Para finalizar, quais são os teus projetos futuros na carreira? Bom, eu nunca fui de fazer muitos planos, né? Desde quando eu trabalhava na Rádio ABC, lá em Novo Hamburgo, eu fui vista trabalhando na Band, e assim eles me chamaram. Aí depois eu fui chamada na RBS, depois eu fui chamada no SBT, fui chamada na Globosat. E as coisas para mim sempre foram se encaixando no tempo que Deus quis. Claro que agora, nesse momento de isolamento social e em tempos de pandemia, onde todas as áreas, né, de todos os setores estão afetadas, né, com tudo isso que está acontecendo, o jornalismo não é diferente. Eu vejo colegas também que perderam o emprego, colegas que tiveram redução salarial e que precisam se manter os filhos, manter as contas, manter as famílias. Então, nesse momento, está muito diferente tudo que a gente está vivendo e eu não faço planos justamente para não ficar me cobrando algo que não é o momento de eu me cobrar, e é o momento da gente esperar que as coisas passem e vá se moldando de acordo com o que é possível. Eu tenho várias formas de comunicar com o meu público, né, de comunicação com o meu público. Graças a Deus, hoje, mesmo eu não estando em nenhum veículo, eu sou meu próprio veículo, né, então as pessoas vão até mim para saber sobre futebol, para se entreter, né, para se divertir um pouco, que é o que eu prezo muito. E eu tenho meu canal do YouTube, Débora de Oliveira Oficial, eu tenho minha página no Facebook, Débora de Oliveira Oficial, eu tenho minha página no Instagram, Débora de Oliveira. Ali eu me comunico com todos, eu tenho o maior prazer de interagir com o público. E nesse momento, o meu passo, não é projeto, é que a gente mantenha essa comunicação, porque ali eu falo de futebol, falo da vida, falo de outras coisas, então eu estou ampliando meus horizontes para que quem não gosta de futebol, goste de estar comigo, e quem gosta de futebol, siga comigo. A gente não tem que colocar planos e objetivos que nos façam ficar ansiosos, nos exija de nós mesmos, né? Nesse momento, porque é um momento que a gente tem que entender que não é normal. E nós não sabemos viver, né? Nós nunca vivemos uma situação como essa, então é tudo muito novo. E a gente estando ansiosos nos prejudica ainda mais. Então, o meu projeto, nesse momento, é cada vez mais reforçar a minha ligação com o meu público através de mim mesma. Muito obrigado, Débora, por ter participado com a gente. Tenho certeza que o pessoal adorou te rever e muito sucesso aí no que virá pela frente. Então é isso, gente. Débora de Oliveira foi a entrevistada de hoje aqui do canal de Carrinho. Espero que tenham gostado e mais uma vez faço o convite. Se inscrevam no canal no YouTube.
vinculem seu e-mail ao nosso canal e receba as atualizações de todos os conteúdos que a gente coloca semanalmente aqui no canal. Abração a todos!